Olá, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejamos todos bem-vindos, né? Mais um Construindo Pontes. Hoje nós temos um convidado especial, daqui a pouquinho eu vou pedir para ele se apresentar. E hoje tem um assunto, gente, que eu considero da maior relevância. Por quê? É a questão dos acidentes. Só que eu gosto de trabalhar coisas boas, como vocês sabem. Hoje eu vou trazer aqui alguém que entende muito disso, mas eu quero trabalhar o conceito prevencionista. Quais são as orientações dele? O que ele nos indica para que a gente possa tomar cuidado? E por que isso é importante? Olha, eu tive a oportunidade de dar uma olhadinha ontem, rapidamente, aí no site do governo, e eu fico assustado toda vez que eu vou lá e consulto. Por que eu fico preocupado, Ferraz? Porque, na verdade, cara, em 2023 nós tivemos 732 mil acidentes no trabalho. Cara, as pessoas saem para trabalhar e se acidentam demais. Agora, olha o pior número de 2023. 2.888 mortes. Cara, isso é um negócio inadmissível. Para aí, tem mais. 2024, 3.394 mortes. Aumentou. Tem mais. 2025, até o mês de junho, 1.689 mortes. Pessoal, olha o tamanho disso. Nós, em acidente de trabalho, estamos matando mais do que a guerra. Opa, tem alguma coisa errada. E na minha concepção, no meu entendimento, tem um caminho extraordinário. Educação e prevenção. E é isso que nós vamos tratar com o nosso convidado. Coronel Ferraz, que é um prazer enorme estar aqui com a gente. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Vou deixar o mesmo coronel se apresentar, porque ele tem uma história maravilhosa. E quero dizer para vocês que, além de ter uma pessoa de muita competência, é uma pessoa do bem, como eu falo para vocês. Todo mundo que vem aqui, que eu considero pessoas do bem. Coronel, mais uma vez, seja bem-vindo e obrigado pela sua presença. Fico feliz, Francisco. Você é um parceiro de quase 30 anos. Há muito tempo, né? Bom, eu sou coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo trabalhei durante 37 anos, aposentado, desde 2013, sou também engenheiro, advogado, mestre em educação e na corporação trabalhei durante 37 anos, né? Um período bastante significativo. Sou baiano de nascimento, 2 filhos, vim como a maioria dos nordestinos, criança para cá, e aqui a gente se formou e exerceu as atividades. Tenho também uma empresa na área de incêndio, na parte de consultoria, dou consultoria nos 5 maiores museus da cidade de São Paulo, e a minha área de pesquisa, por exemplo, é a área de acidentes. Coisa é boa. Isso que a gente vai conversar um pouquinho. Coisa boa. O Ferraz, eu vou chamar de, me permita chamar você de Ferraz. O Ferraz, eu sempre digo que para os trabalhadores, para os empresários, há sempre muita dúvida de dar a importância devida. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você percebe a visão dos empresários. Que importância que dá, ou o que é que você recomenda para quem ainda não pensou na prevenção? Porque você depois vai falar um pouquinho aqui para a gente, mas eu queria abrir aqui o recado que você já manda para quem precisa, o conceito, a importância que tem prevenir acidentes. Bom, Francisco, é importante a gente fazer um diagnóstico do que é a formação educacional e do que o país é tão jovem. O nosso país é um país jovem, né? Se for analisar São Paulo no contexto internacional, é coisa de 200 anos. Então, nós somos um país jovem. Uhum. Então, diante desse quadro, a cultura de formação prevencionista, ela é praticamente inexistente. E também há poucas políticas públicas voltadas para essa área. É importante que nós contextualizarmos o que é o acidente. Então, o acidente ele é um fenômeno. Para a cultura popular, ou o senso comum, ou a população de quase 220 milhões de habitantes, o acidente é como se fosse uma obra divina. Oh, que doideira! Algo que aconteceu, que não tem explicação. E esse fenômeno é muito claro. Foi a hora dele. Você já deve ter ouvido esse papo, as pessoas conversando, foi a hora dele, tinha que acontecer, aceitando o acidente como uma obra divina. Isso tem a ver, é uma analogia, claro que eu faço,
lá com a formação cultural há 500 anos atrás. Leite com manga faz mal? Alguns acham até hoje que leite com manga faz mal. O que acontecia há 500 anos com o colonizador? Ele plantou isso para que o índio e o negro escravizado não consumissem o leite que ele produzia, porque a manga era abundante. Entendi. Então, o leite com manga faz mal. A mesma coisa, dentro dessa analogia, entender que o acidente é uma obra divina ou ele acontece sem uma previsão. O catequizador, para ter o cristianismo implantado aqui naquela época, naquela colônia, quando o negro ou o índio se acidentava, ou o povo comum daquela época, que os acidentes naquela época eram cair no buraco, cair da carroça, um coice da mula, uma picada de cobra. Eram bastante limitados os tipos de acidentes. Aí o catequizador, para ter do acidentado a devoção, falava, foi Deus que quis. Opa! Aí isso foi assimilado, foi verbalizado, através da escrita foi propagado, e até hoje as pessoas acreditam que o acidente não é um fenômeno. Ou seja, o acidente acontece aqui no estúdio, acontece na sua casa, acontece no deslocamento, no ar, no mar. O acidente acontece no local, acontece num determinado horário do tempo, que a gente vai conversar sobre isso, e acontece pela presença física do ser vivo, humano ou animal. Quando esses três elementos eles estão comungados, o acidente pode acontecer. Muito bom. Como vocês perceberam, o coronel entende bem disso. E foi ótimo você trazer essa história, porque são mitos, né, que vêm para a nossa cabeça e vão colocando. Exatamente. É uma catequese muito negativa. Exatamente. Né? Muito bom. Mas coronel, eu falo a questão dos números de acidente, porque eu acho que o ser humano também é o seguinte, né? O pessoal fala que os pontos mais sensíveis nós é o bolso. Né? Conta um pouquinho para nós os custos que nós temos com os acidentes. Eu queria que você historiasse um pouquinho. Eu sei que tem um sofrimento humano, que tem tudo isso, mas, cara, como é que é essa leitura que nós temos hoje? Nós somos um Brasil... continente. Né? Como é que faz aí? Então, Francisco, o acidente, você tem que contextualizar o acidente diante dessa premissa que eu acabei de colocar. O acidente está presente nas várias atividades e nas interações sociais das quais todos nós participamos. Claro. E com a ocupação humana, tudo isso dimensiona. Nós não falamos sobre determinados acidentes de um filho ou uma criança que ficou preso, isso há 30 anos, dentro de um carro. Nós não falamos há mais de 100 anos acidente de automóvel, acidente de aviação. E aí segue o texto. Os números de acidentes representam em torno de 3 a 3,5 do produto interno bruto do país. Transforma isso em números. Vamos lá. Então, em 2025, o PIB foi 17,9 trilhões foi o produto interno bruto. Multiplique isso, vamos baixar por 3. Tá. Então, você vai dar algo em torno de 300 bilhões de reais gastos com acidente. De 30 a 50 bilhões gastos com acidente de trânsito por ano. Trânsito. Coronel, eu vi também que o trânsito é um negócio muito grande. Eu estava olhando que o ano passado, me parece, foram 37 mil, mais de 37 mil acidentes. Queria que o senhor falasse também um pouquinho, e eu sei que você domina muito bem, principalmente dos motoqueiros. Pelo amor de Deus, motoqueiro, que você nos ouça, escuta esse homem, por favor. Francisco, o acidente de trânsito é um problema de saúde pública nesse país, como é o acidente de modo geral. E nós, como educadores, acreditamos que só a educação ela é transformadora e ela muda esse conceito. Então, o trânsito mata em torno de 45 a 50 mil pessoas por ano. 60% disso são crianças de 0 a 14 anos. Nos últimos 25 anos, nós estamos vivendo um fenômeno da utilização da motocicleta. Por conta da economia, pelo desemprego, um conjunto de fatores que levaram a pessoa a utilizar a moto como um meio de trabalho. Sim. Não só como um meio de deslocamento, mas um meio de trabalho. E hoje não precisa ter dinheiro para ter uma moto. Hoje que o 49,9 você aluga uma motocicleta, tem dela manutenção, ela nova e vai para o mercado de trabalho. Só estou dando um número. E os números de acidente de trânsito, por exemplo, é esse que eu acabei de colocar. Motociclista, por exemplo, morrem por dia de 2 a 3 pessoas na cidade de São Paulo.
Você estava falando sobre como prevenir ou como mitigar. Exatamente isso. E prevenir é através de políticas públicas, a área educacional. E tem previsibilidade disso, Francisco? Não, perfeito. Mas nós vamos ter, nós dois aqui vamos discutir um pouquinho assim. Quando você olha esse fator, e por tudo isso que você contextualizou muito bem, você tem os agentes envolvidos, né? Então, você tem o governo, que tem suas políticas, que deveria ter, melhorar, etc. Tem a educação, que deveria estar preocupada e preparando as crianças, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas o elemento humano, assim, eu estou dirigindo, o que eu tenho que fazer para evitar isso que você acabou de citar? Então, se a gente voltar a 30 anos atrás ou mais, o cinto de segurança. Cinto de segurança, nós não andávamos com capacete ao andar de moto, nós não andávamos com cinto de segurança, e o cinto de segurança ele foi implantado. No primeiro momento, foi uma coisa horrorosa. Então, você tem o hábito e costume, uma conduta do cotidiano, que você não queria utilizar aquilo. E, através de imposições, orientações, informativos, fiscalização, o cinto de segurança hoje, você não entra no carro e põe o cinto automaticamente, como todas as responsabilidades que você tem em relação a isso. Então, o que a gente deve fazer? Só que o governo, em paralelo, o gestor público tem uma responsabilidade muito grande que ele não cumpre. E quando ele o faz, ele contraria todas as regras e normativas que provocam o acidente de uma forma muito mais séria. O problema do trânsito e dos acidentes de trânsito, mortes e lesões, quando se fala e nós referenciamos ao Código Penal, ainda não é uma coisa muito bem resolvida, Francisco. O cidadão mata uma pessoa, mata uma família e ele responde crime de trânsito de crime culposo. Ele poderia estar bêbado, a maioria está bêbado, e ele responde crime culposo em liberdade. Então, isso contraria toda uma norma de civilidade e de responsabilidade ao condutor. Nós assistimos isso, influência, pessoas aí dirigindo, e a todo momento. Agora, uma coisa que você tinha me falado sobre a questão de medidas prevencionistas que estão chegando aí, normas para o carro elétrico, mais induzido por ele, que você me falou alguma coisa. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que está chegando aí para os nossos ouvintes entender, que ele, até para ele se educar nisso, por favor. Então, sobre carro elétrico, o problema do carro elétrico não é o carro elétrico em si. É o problema da bateria. Só que a bateria, ela está aqui, ela está no eletrodoméstico, nos módulos, ela está na bicicleta elétrica, ela está na motocicleta elétrica. É a bateria. E a bateria do carro elétrico, ela é de lítio. É um mineral que, ao entrar em combustão, ele emite gases tóxicos, asfixiantes. O ano passado, no mês de junho, o bombeiro soltou uma discussão pública de uma legislação com relação a isso para a opinião pública. Por quê? Porque o mundo inteiro, Francisco, telespectadores, estão discutindo legislação. Não tinha e não tinha ainda uma legislação que regulava esses riscos e essas responsabilidades para efetivamente prevenir contra acidentes muito graves. Porque o carro elétrico, quando queima, a combustão, ele queima de forma totalmente diferente de um veículo a combustão. Nessa linha de raciocínio que nós estamos falando, Coronel, da consciência, né? Eu sempre digo que um dos caminhos para você prevenir acidente é você estar conscientizado de tudo isso que nós estamos colocando aqui, dos males que causam, os prejuízos. Acredite você, eu já passei por situações que eu tive que contar para a família que o pai faleceu. Quando a gente fala dentro do meu trabalho dentro das empresas, e é muito ruim você levar esse tipo de notícia. Então, é claro que tem tudo isso. Então, por isso que eu defendo que quando você está consciente de que você não pode correr dentro da empresa, que você pode se machucar, quando você não pode subir escada correndo, quando tem que ter uma proteção na escada, quando tem uma proteção na máquina, quando você tem esta consciência, você toma providência. Então, por isso que eu estou lhe pedindo para que a gente use essa norma. Eu vou pegar aqui o que eu puder contribuir para divulgar, porque acho que quanto mais a gente divulgar, melhor. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, Coronel, que também é muito contagiante a gente está falando, mas eu precisaria te ouvir um pouquinho também sobre a prevenção de acidente dentro das empresas. Como é que você
entende. Eu sei que nós temos um departamento, chama-se o SESMIT, que é o Serviço de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, que também é uma legislação ancorada dentro da portaria 3214, que por acaso agora nasceu uma nova portaria. Olhem para ela com cuidado, a NR1, que vai cuidar do quê? Da saúde mental dos trabalhadores. Mas antes de chegar nela, eu queria ouvir um pouquinho, ô Ferraz. Nós, a semana passada aqui, tivemos o nosso Construindo Pontes, nós falamos sobre a inteligência artificial. E todos nós sabemos que ela veio para ficar e é uma coisa muito bacana, que vai ajudar quando usado para o bem. A sua visão, como que a inteligência artificial pode ajudar na prevenção de acidente? De forma significativa, é uma ferramenta fantástica, ela já é aplicada em vários segmentos, né? Através de câmeras que tenham esse sistema que pode detectar, por exemplo, o uso adequado do EPI, do profissional. Então, eu mesmo utilizo a inteligência artificial para fazer relatórios, diagnóstico de necessidades com relação à segurança patrimonial. Fiz 2, até comentei em off com você, fiz para o Museu da Língua Portuguesa e fiz para o Museu do Futebol, onde você identifica várias situações de risco no ambiente externo e interno, trabalha, dá informação, a inteligência artificial amplia esse conteúdo, dá uma ampliação muito grande. E, neste caso, ela solta sugestões de prevencionista? Como você precisa colocar a informação adequada, a sua recomendação adequada, ela amplia, ela busca dados estatísticos. A inteligência artificial, ela amplia esse dado, esse conteúdo, esse diagnóstico com uma dimensão muito grande. Só estou dando um exemplo. Mas a inteligência artificial, ela entra em câmeras, por exemplo. Câmeras para você monitorar o condutor, o caminhoneiro, por exemplo. As empresas já utilizam isso, através de monitoração, através da conduta ao dirigir do caminhoneiro. Então, o profissional, ele tem várias ferramentas, o profissional que atua nessa área, bem como o gestor. Ele tem várias ferramentas que pode ampliar o conhecimento. Os dados estatísticos, por exemplo, são muito importantes. Os dados estatísticos colocados na inteligência artificial vai te dar um diagnóstico muito mais efetivo e propor soluções muito mais condizentes e significativas. Bacana. Você falou agora há pouco, e eu queria retomar um pouquinho nisso, porque eu sei que você tem um projeto que, assim, a educação tem um papel. Qual é o papel dos educadores? Eu sei que você tem um projeto, gostaria que você apresentasse, falasse para o pessoal de maneira bem sucinta, mas é importante entender que você não é só um pesquisador, você estrutura e você oferece alternativa para as pessoas, e é importante nos ouvintes saber que existem coisas boas para ser feita. Há alguns anos atrás, Francisco, que você já sabe da minha luta, eu criei um programa educacional na área de acidentes. O programa é esse aqui. Aparentemente ele é infantil, não, ele é lúdico e interativo. Isso é um programa de educação, que ele atende desde um público de 4 anos a um adulto de 80, Posso 60 dar uma olhada anos. nele? Vamos lá. Pode continuar falando. Isso aqui é um programa de educação. Eu trato sobre o universo do acidente. Ele já foi para a África, eu negocio... Gente, bacana, ó, tem até um quebra-cabeça aqui. Eu negocio, isso pode ser a cidade lúdico, esse pode legal. Ser a praça da cidade de Osasco. Tem várias ferramentas, vários materiais, né? Uma cartilha... eu criei esse programa, Francisco, bem lúdico, em cima desses dados que nós conversamos, que acidente é um problema de saúde pública. E você é um livro que faz parte, por favor, faz parte do programa. Desculpa, coronel, pode falar. E você só pode mudar isso que nós estamos conversando através da educação. A educação ela é transformadora. Quem educa verdadeiramente é a família, através do respeito às normas de educação, de responsabilidade, a religião envolvida. A escola, ela agrega conhecimento e propicia ao aluno a interação social. Ferraz, eu vou te fazer um desafio e um pedido. Como você sabe, o nosso Construindo Pontes, nosso objetivo, e é por isso que nós estamos aqui, é para ajudar as pessoas. E quando eu vejo um material como o seu, e como eu vejo o tamanho do desastre que nós vivemos, de acidente. Então eu me sinto na obrigação de poder ajudar. Aí eu queria lhe provocar e pedir também uma gentileza sua. Nós temos aqui o que a gente chama das nossas pílulas nota 10.
que a gente faz com essas pílulas? São vídeos pequenos, que a gente faz no máximo 10 minutos, justamente para trazer o como as pessoas devem fazer. Acho que isso é uma forma da gente contribuir. E o meu pedido aqui é que você possa produzir isso para nós depois, se você não se importar, e a gente disponibilizar na nossa plataforma, porque eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas. Não, será um prazer. Só concluindo esse aqui, esse é um programa onde eu negocio com os municípios, Estado e a União, onde eu vendo material totalmente personalizado, capacito os professores e agentes públicos. Você dá treinamento. Dou treinamento também. E o agente público, através de uma metodologia, aplica esse programa. E o que faz o aluno? Isso replica para a família. Então, isso gera uma progressão geométrica, uma corrente do bem muito significativa. Todo esse material, ele também pode ser utilizado de uma forma espontânea, sem uma metodologia. Como eu já disse para você, ele atende à Lei Lucas, de 4 horas de primeiros socorros. O município, o Estado, a União ou empresas podem comprar esse material. Esse material pode vir acompanhado de uma centena de palestras, onde poderá ser entregue esse material também de forma espontânea. Esse material tem várias ferramentas, tem livros, tem jogos, tudo através de um método, uma metodologia tranquila. Francisco, para você ter uma ideia, eu tenho carta de exclusividade da Associação Comercial do Estado de São Paulo como um produto inédito, carta de exclusividade. Ou seja, para você provar que um produto é exclusivo, é um desafio muito grande. Sem dúvida. Então, eu tenho essa carta de exclusividade de que esse produto é exclusivo. Bacana, Coronel Pedro, fico muito feliz, mas fica devendo nossas pílulas, por favor, viu? Pessoal da produção, vamos cobrar dele depois. Eu queria, mas poderia ficar aqui o dia inteiro falando, tem muita informação, mas infelizmente nosso tempo nos obriga a dar um stop nesse bate-bola nosso aqui. Coronel, eu queria que você fizesse suas considerações finais e para que possa as pessoas ouvi-lo e seguir aí nessa questão de prevenção de acidentes. A prevenção de acidentes ela é de fundamental importância. Claro que no nosso cotidiano, no dia a dia, no processo individualizado e coletivo da sociedade brasileira, nós vivemos assuntos tão quanto importantes ao que nós estamos conversando, Francisco. Mas esse tema ele deve ser colocado na formação educacional, no ensino fundamental. Ele deve ser abordado como método para prevenir acidentes. Deve ser uma política pública do município, do Estado e da União. Então, eu levo a você, telespectador, se preocupe, procure conhecer um pouco mais, procure, na hora que tiver no celular, no Google, e todos esses assuntos que nós conversamos, é só você. O que se tem sobre carro elétrico? Qual o número de acidentes? Está tudo aqui no Google. E você, sempre aprendendo, você vai ser uma pessoa diferente. Saber o que fazer numa situação de emergência nos faz diferentes. Bacana. Ferraz, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Como eu disse, é um assunto que exige muito de nós uma reflexão. E a prevenção de acidente não tem jeito. Eu brinco que tem certas coisas na vida que a gente faz assim, a vida inteira mais 6 meses. A prevenção é uma delas. E por que é importante? Porque a prevenção, quando você usa a sua filosofia prevencionista, você ganha várias vezes. Primeiro, que você não tem um problema para resolver. Segundo, você não tem um custo. Terceiro, você não tem um sofrimento. Quarto, você não causa sofrimento. E quinto, você contribui para um mundo melhor. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um grande abraço, tá bom? Foi bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado a você. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? Acabamos de assistir e ouvir o Coronel Ferraz contextualizando para nós a origem da falta de conscientização prevencionista no nosso país. Tanto para os trabalhadores, quanto para empresários, enfim, para todos os envolvidos nesse contexto de prevenção de acidentes. Claro que eu vou trazer aqui outros profissionais, quero trazer engenheiro de segurança, gerente de segurança, responsável pelo SESMIC, pessoal que atua
no contexto como um todo, técnico de segurança, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, porque todos esses profissionais, eles estão literalmente envolvidos com a questão da prevenção de acidente, que é sobre as normas regulamentadoras, que são aquelas que regem a questão do, vamos chamar, do sistema de segurança, saúde, higiene e medicina do trabalho. Ok? Muito bom. Eu quero dar continuidade para dizer que nós temos uma novidade. Qual é a novidade? A NR1. A NR1, pessoal, traz a necessidade da gente trabalhar a questão dos fatores psicossociais e organizacionais dentro das empresas. Essa norma foi lançada há um ano atrás e agora, a partir, me parece, do dia 26 de maio, vai estar valendo e, evidentemente, tem uma série de implicações, multas, etc., para quem não faz. Mas o que eu quero me ater aqui é dizer para vocês o seguinte: todos nós temos que olhar com muita atenção para essa norma regulamentadora. Por que que, para mim, é fundamental que a gente raciocine? Porque ela tem tudo a ver com o que a gente vem trabalhando nos nossos podcasts com vocês. Qual que é? A liderança, a gestão de pessoas, a questão no dia a dia dentro das empresas. E, Francisco, o que tem de diferente dessa norma das demais? É que a outra, todas as outras, ela trata muito das condições físicas dentro do ambiente de trabalho. Condições inseguras, proteções, atos inseguros, equipamento de proteção individual, enfim, toda essa parte física. A norma regulamentadora, ela trata do quê? Da questão mental ou da questão da saúde mental, a questão do comportamento das nossas reações. E o que nós teremos que trazer para vocês? Dizer assim, há uma necessidade de nós trabalharmos a nossa integração desses fatores psicossociais e organizacionais com o quê? Com a figura do líder educador. Eu venho falando aqui para vocês, e a gente já faz isso, gente, eu já pratico isso há 30, 40 anos. Então, o que essa norma está trazendo é para regulamentar algumas coisas. Eu queria falar um pouquinho para vocês entenderem que é o seguinte, olha só a correlação que ele faz. A norma trata para você não sobrecarregar as pessoas, para você não dar metas excessivas. Não adianta você criar uma meta que é impossível cumprir. Também não adianta você pegar as pessoas trabalharem 8, 10, 12, 20 horas por dia. Isso não faz sentido. E é claro que ela trata uma outra coisa que tem muito a ver com a liderança. O que é? A falta de autonomia. E a gente já tratou muito aqui sobre isso. Então ela também traz isso. E ela traz aquilo que está em todos os jornais. O assédio moral e o assédio sexual. Ora, não dá nem para discutir isso, como que a gente precisa tomar consciência rapidamente. Muito bom. Mas ela trata também dos conflitos interpessoais dentro da empresa, ou seja, tem tudo a ver com gestão de pessoas. Portanto, a forma que eu me comunico, o jeito que eu falo, como que eu vou conduzir esses conflitos. E, é claro, ela traz também a insegurança no emprego. Gente, quando a gente junta tudo isso, a norma regulamentadora NR1 nada mais é do que toda a questão das tratativas de você como líder, você como gerente, que é o que eu falo. Nós temos que integrar a gestão de pessoas com a NR1. Gente, não tem nada de novo daquilo que a gente vem tratando aqui. Olhe nossas pílulas, por favor, consulte nossas pílulas de liderança situacional, liderança convergente, o poder dentro das organizações, tudo isso a gente já tratou lá. É um belo subsídio. Vai lá e pega nossas pílulas que está já a solução para você. Valeu? Um abraço, até mais.